esse é um grande dilema para nós que trabalhamos com cultura visual, porque a gente comprou o desafio de não tratar as imagens somente como ilustração do que já se sabe como informação escrita. Quer dizer, as imagens ela têm uma construção como prática social, elas têm um circuito de produção, circulação e consumo, elas são colocadas para atuar em sociedade. Então, só vocês terem ideia, a gente teve uma noção da tentativa de genocídio Yanomami recente por causa das imagens. As imagens nos chocaram muito, especialmente as imagens das crianças. Mas, culturalmente, a partir do cosmopercepção Yanomami, a gente não poderia ver imagens de corpos Yanomamis fotografados, porque isso vai contra uma série de regras culturais sobre o que é a noção de imagem, de cosmopercepção do povo Yanomami. Então veja essa contradição numa dimensão visual. Quando o xamã Yanomami entra em transe, ele vê imagens dos ancestrais, a gente não vê. Quer dizer, mas a gente não pode produzir imagens de situação de morte dos Yanomami, porque para eles a gente capturou a alma deles e essa alma não consegue voar para o outro plano. E, no entanto, para a nossa sociedade ocidentalizada, a gente só tem noção do terror do genocídio Yanomami quando a gente vê uma criança famélica, doente, naquelas imagens pavorosas. Então vejam, a imagem foi colocada ali como agente político, como agente de denúncia. Mas vejam, esse é o nosso grande desafio no âmbito do ensino. A gente ensinar estudantes, ensinar cidadãos a tomarem as suas imagens como agentes de memória, agentes de cidadania, agentes de constituição política. Quer dizer, todo mundo já foi visto pelo Estado antes desse algoritmo, dessa proposta de reconhecimento facial que o metrô de São Paulo está fazendo, que a polícia da Bahia está fazendo. Todo mundo já foi visto pelo Estado, por quê? Porque todo mundo tem uma CNH, que tem um RG, o Estado já viu seu rosto. Então, é uma imagem colocada para funcionar, é a imagem pela qual o Estado nos identifica como sujeito. Então, veja, é esse tipo de problematização sobre uma imagem que às vezes é tão banal, porque é muito comum, é muito banal dizer que as imagens hoje são ubíquas, quer dizer, elas estão em todos os lugares. Mas o que fazer com elas na didática da história? Como problematizar elas? Por exemplo, nós temos um exemplo muito bom, que eu cito esse exemplo, eu gostaria que vocês pudessem seguir, que é o projeto Tem Cor no Ensino, que são profissionais negros e indígenas que trabalham com o ensino de história, racializando isso, essa temática, mas os temas fundamentais do ensino de história, os recortes periódicos, eles vão racializar essa discussão, e isso tem um apoio de imagens também, é um exemplo muito bem sucedido no Brasil, e a gente tem muito a aprender com isso para pensar, olha, quando eu falo, por exemplo, em arquivo, o arquivo para mim é uma grande ferramenta, se bem utilizada, contra o negacionismo. Mas veja, nem todo mundo é profissional de história que vai para o arquivo. Como é que eu situo para o estudante da escola pública, da periferia, da comunidade rural, ou mesmo da escola privada, o que é uma noção de arquivo? Seja o álbum fotográfico da vovó, a galeria de fotos do celular, quer dizer, as fotos da associação comunitária, da associação de bairro, da igreja. Essas fotos elas têm uma memória, elas são uma experiência de arquivo. E aí a gente pode discutir, quer dizer, como eu crio uma educação antirracista a partir dessas imagens. Eu crio uma noção, por exemplo, de trajetória, de geração, de formação de gênero, de formação de classe, como os indivíduos se localizam ali. Não, a partir de tal tempo, de tal período histórico, papai comprou um carro. A gente sabe que na sociedade brasileira, nas sociedades ocidentais, um carro é um marcador de gênero masculino. Quer dizer, toda a construção de gênero masculino, quer dizer, quando tem a foto de um meu pai negro nos anos 80, só meu pai é abraçado no carro, abraçado como ele pode com o carro. Um homem negro que vem da zona rural abraçado com o carro na cidade. Isso é um marcador de gênero, isso é um marcador racial, de quem tem um emprego, quer dizer, que não é um emprego da roça, como os antepassados dele, e que é alguém que fez o êxodo rural num contexto histórico muito específico. O que isso tem a ver com racismo? E o que isso tem a ver? Quer dizer, tem a ver com que oportunidades históricas uma trajetória tem a partir do que eu visualizo em documentos, do que eu visualizo em imagens. Porque essas oportunidades, ou essas não oportunidades, ou essas segregações, essas exclusões, vão ter a ver, por exemplo, com subemprego, com o que se chama hoje de racismo estrutural, que se chamava também, por Lélia Gonzalez, de desigualdade racial, como os indivíduos têm menos acesso, indivíduos negros racializados, como os indígenas também, têm menos acesso à formação, a pleno emprego. Quer dizer, então, quando isso se materializa em imagem, quer dizer, que arquivo se tem sobre isso? Como eu ensino para o estudante, quer dizer, que existem marcadores raciais ali. Quer dizer, eu tenho foto de família que você vê meu avô
racializado como negro, até como indígena, e minha sobrinha branca. Isso é um processo racial que minha família passou, como muitas famílias brasileiras. E aqui a gente não está celebrando a democracia racial, ou o branqueamento, ou o mito da democracia racial, mas a gente está entendendo como se constitui família no Brasil, quais são as dinâmicas raciais de constituição de parentesco, de família no Brasil. Como é que isso nos explica como nós somos enquanto sociedade? Inclusive porque foi tão difícil conseguir propor para a sociedade brasileira uma educação antirracista. Porque a gente acreditava até pouco tempo que a gente era o paraíso racial, o país da democracia racial. E apesar de nós termos famílias multirraciais, nós temos experiências cotidianas, públicas e às vezes até privadas de racismo. Quer dizer, então é um debate, é um desafio muito grande. Quer dizer, como é que eu faço isso com as imagens? Como é que eu faço isso na educação? Quer dizer, como é que eu faço isso com o repertório que os estudantes têm? Se é um museu, se é uma exposição de arte. Vejam, por que tem tanta exposição sobre arte negra no Brasil hoje? Hoje, atualmente, tem exposição de arte negra, umas 5 no Rio de Janeiro, uma em Fortaleza, eu acho que tem uma em São Paulo, quer dizer, tem várias exposições simultâneas, tem umas 2 em Salvador. Quer dizer, vejam, por que esse debate? O que ele propõe? O que essa visualidade propõe para os públicos, especialmente para nós que vamos ler isso e ensinar isso de uma perspectiva histórica, né?